Quem está aqui pela primeira vez? Sejam muito bem-vindos. E para os que já vieram aqui, já sabem a dinâmica, né, do nosso Café no Car. Alô, alô? Melhorou? Então, agora sim. Então vamos lá. Antes de eu chamar aqui nosso presidente Cisne para anunciar nosso ilustre convidado, eu queria só falar com vocês para ficarem ligados nas nossas redes sociais, no nosso site, porque todos os eventos a gente anuncia por lá, tá? E queria chamar a atenção também que hoje o CAU está com quantos editais em aberto, presidente? 6 editais abertos, com prêmios de 5 mil a 200 mil. De valorização, tem edital de patrocínio cultural, de ATIS e vários, né, presidente, que agora eu não estou lembrando. Mas entrem lá no site ou no Instagram do CAU e vocês vão ter acesso a toda a documentação. Além disso, a gente também tem dentro do site um portal do Contrate um Arquiteto. Vocês podem entrar lá, se cadastrar gratuitamente e lá a gente vai expor vocês para toda a nossa rede e para a sociedade. Então, alguém que quiser procurar um arquiteto, na hora que vocês se cadastram, vocês podem colocar o nicho de atuação de vocês, que tipo de projeto, que tipo de obra vocês fazem. E aí qualquer pessoa de fora que quiser contratar um arquiteto, entra no nosso site e busca vocês. Tem vários filtros, né? Porque aí tem filtro por região, filtro por atividade. Enfim, é importante vocês se cadastrarem lá também. Já vou dar um spoiler aqui, o nosso clube de benefícios já iniciou, então a gente tem muitos parceiros dentro do nosso clube de benefícios oferecendo serviços e produtos com benefícios para o arquiteto, tá? E a gente vai lançar, entre hoje e amanhã, o nosso novo aplicativo do clube de benefícios. Vocês vão poder baixar pelo celular ou entrar no site, tá? Temos também assessoria jurídica, técnica e contábil. Então, vocês também podem entrar no nosso site, agendar uma assessoria gratuita, tá? E lá vocês terão contato aqui com o nosso jurídico, com a nossa gerente, da nossa gerência técnica, tá ali, uma média, inclusive. E é isso, temos vários eventos acontecendo, toda semana aqui, nossa casa está sempre cheia, e com muitos eventos, com muita intensidade, porque o nosso presidente é muito intenso, não é, presidente? E outra coisa que eu queria falar, temos também uma sala aqui, que é a sala do arquiteto. Vocês, se quiserem, podem agendar e vir para cá trabalhar, receber os clientes de vocês, e podem usar esse espaço como escritório de Verotes também. Tudo gratuitamente, tá bom? Então, a dinâmica do nosso café, a gente vai até umas 4 horas, né? Temos a palestra do nosso convidado, com o nosso mediador, que é o VP, que o presidente vai anunciar. Mas depois a gente tem uma fase de perguntas e 4 horas a gente para a gente poder ir para o café mesmo. Aí lá vocês vão poder continuar para o network e continuar o bate-papo aí com o nosso convidado, tá bom? Sem mais delongas, chamo o nosso presidente Cisne Menezes para anunciar aí os nossos convidados. Muito obrigado, colegas arquitetas, arquitetos, urbanistas, demais profissionais, visitantes. É um prazer enorme hoje a gente poder aqui anunciar a presença e a palestra do Manuel Sanches. O Manuel Sanches tem uma trajetória impressionante na arquitetura, no urbanismo, na vida pública. É uma referência, eu sou também oriundo da prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, e o Manuel Sanches sempre foi uma referência do serviço público pela sua dedicação, empenho, conhecimento, sabedoria em tudo que ele atuou na área da arquitetura e na área do urbanismo, né? E é um estudioso profundo da arquitetura e hoje vai nos brindar a todos nós com essa palestra, né, sobre modernismo, né? Gaudí, o tema é Gaudí, o modernismo catalão. Só o tema já é curioso, né, Libo? Então, eu queria saudar, agradecer muitíssimo a sua presença, a sua disponibilidade, né, ele trazer essa conversa aqui com a gente hoje. E também teremos como moderador o nosso companheiro, amigo, colaborador, vice-presidente, o Aníbal Sabrosa, né, que muitos aqui já conhecem, que tem um escritório, a RAF Arquitetura, de grande produção arquitetônica, urbana também para a cidade, né? O escritório tem autoria de diversos projetos importantes, estratégicos. Um dos mais recentes é que o nosso
Terminal Gentileza e tantos outros. Então o Aníbal vai fazer aqui a moderação. Porque, na verdade, ao final da palestra, a gente abre para perguntas, bate-papo, essa ideia. E o Aníbal, então, vai fazer esse trabalho e essa condução. Então, sem mais delongas, saudar a nossa querida Simone presente, ex-conselheira do CAL. Não sei se tem mais algum conselheiro aqui presente. Ah, tem o Edinaldo, conselheiro fundador do CAL, que chegou aqui agora, né? Prazer. Quem mais, Anderson, que está aí? Tá, então, por favor, Manuel Sanches, Aníbal Sabrosa. Bom, eu sou o Aníbal Sabrosa, como o presidente falou. Obrigado pela presença. Acho que a ideia do conselho é exatamente essa, de trazer informação. Um desejo que nós temos é criar um centro cultural onde essa plenária poderia estar rés ao chão, onde as pessoas da sociedade civil pudessem entrar na porta do conselho e entender o que é um arquiteto, o que é um urbanista, e a gente também entender mais da sociedade. Então esse intercâmbio é super importante para a gente. Quem vai falar aqui não sou eu, é o Manuel, e vocês me dão 20 minutinhos aqui, que tem é bem curto a vida dele. Em 20 minutos eu conto. Você tá lá, um pouquinho? Senta, porque são 20 minutos contando o que ele fez na vida. Vamos lá. Então, bom, ele é conselheiro do Conselho Diretor e consultivo do Centro Cultural da CAERJ, Sociedade de Engenheiros e Arquitetos do Estado do Rio de Janeiro. Diretor cultural do próprio centro. Bacharel em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Arquiteto e urbanista, meu colega de Universidade de Santa Úrsula. Mestre em Administração pela John Kennedy School, Harvard. Candidato ao título de doutor de Cornell. Professor adjunto de Ciência Política da Universidade Federal do Rio de Janeiro, nas escolas de Economia e de Administração. Professor assistente na Cornell, na parte de planejamento urbano. Na prefeitura, trabalhou como subsecretário de urbanismo e também subsecretário de Meio Ambiente e Projetos Sociais do Estado do Rio de Janeiro. E também foi subsecretário de Obras e Serviços Públicos da cidade do Rio de Janeiro. O básico, tá? Então, vamos conversar sobre o modernismo, né, catalão, que bem diferente do nosso modernismo, né? Quando a gente fala do modernismo, a gente vê logo o nosso vizinho aqui, Palácio Gustavo Capanema, mas o modernismo que o Manuel vai nos brindar aqui é bem diferente, é bem interessante, entender a cultura dos nossos europeus, né? Eu falei de Gustavo Capanema, só mais uma agendazinha rápida. Dia 1º de outubro, posso falar? Pode. Dia 1º de outubro vai ter uma conferência, conferência estadual do Conselho de Arquitetura. Vai ser no Palácio Gustavo Capanema, então fiquem aí atentos às inscrições, tá? Então, com a palavra aqui, nosso professor, doutor Manuel Sanches. Obrigado, Aníbal. Eu quero agradecer, especialmente, claro, a Milka, ao Aníbal e ao presidente CIG, todo amado convite. Estão ouvindo? Estão ouvindo? Melhorou? E agora melhorou? Melhorou um pouquinho, mas pelo visto vai precisar melhorar mais, não é? Eu vou falar mais alto. Tá bom agora? Tá ótimo. Então, o agradecimento, então, foi a Mica, ao Aníbal e ao nosso presidente, o Sidney, pelo amável convite. E eu agradeço a todos vocês, porque num dia de chuva, vocês se dispuseram a vir aqui para assistir uma palestra estranha. Eu acho que ela deve ser um pouco estranha para muitos de vocês. Isso é muito amável da parte de vocês. Eu agradeço a todos vocês. Faço um agradecimento especial ao meu querido amigo o engenheiro Filade, que está sempre presente aqui nas minhas apresentações, e agradeço a ele em nome de todos vocês. Muito bem, então vamos... Eu trouxe muitos papéis
mas eu acho que eu não vou usar papel nenhum. Eu vou falando à medida que for necessário, vocês vão dar licença, eu vou dar uma consultada ali em algum desses papéis. Bom, começamos ali, que diabo é isso, não é? Modernismo catalão. E quais foram, eu vou falar sobre as repercussões disso no Brasil, particularmente com relação ao Niemeyer e ao Joaquim Cardoso, que era o primeiro calculista dele, talvez o mais importante calculista, porque foi quem fez aquela área toda de Brasília, né? Depois tivemos outros calculistas que trabalharam com Niemeyer aqui na cidade do Rio de Janeiro. E dentro do modernismo catalão, eu vou me dedicar especialmente a Gaudí e aos aspectos estruturais da Sagrada Família, não é? É o templo expiatório da Sagrada Família. É um nome importante porque o Gaudí devia ter muito pecado para expiar, porque criou isso, passou a vida dele, especialmente ele passou os últimos 15 anos dele trabalhando exclusivamente, montou um escritório do lado do terreno e trabalhou exclusivamente com todo um detalhamento. Vocês vão ver quão impressionante isso é e quão impressionante isso foi, todo o detalhamento dos aspectos arquitetônicos, dos aspectos estruturais da Sagrada Família. Que até hoje aquilo ali é uma obra de igreja, portanto, há 130 anos, e ela não está completa. O Papa irá inaugurar a Torre de Jesus Cristo, que é a torre mais alta. Eu vou falar daqui a pouco sobre isso. E agora, no junho, dia 12, eu acho, o Papa vai estar lá para inaugurar a Torre de Jesus Cristo, mas isso não quer dizer que a igreja acabou. Ainda tem muitas torres para serem completadas e isso ainda leva algum tempo. Talvez no ano que vem nós possamos então visitar a Basílica e podemos ver toda a obra do Gaudí. E, bom, no moderno catalão, eu não posso deixar de falar que, pelo menos, há muitos brilhantes arquitetos moderno catalão, mais de 100. E não posso deixar de falar, pelo menos, 2 outros. Um deles é o Luís Domenech, que também é bastante conhecido. Quem já foi a Barcelona deve ter visitado, pelo menos, o Palau de la Música do Domenech, que é absolutamente espetacular. Vocês vão ver 1 ou 2 slides aí do Domenech. E o Puig, o José Puig, que também é famosíssimo, fez também muitas obras. Eu vou apresentar somente 2 obras dele, do Puig. Do Domenech eu vou apresentar umas 2 ou 3, e do Gaudí eu vou me dedicar especialmente à Sagrada Família, embora ele tenha, para vocês terem uma ideia, o Domenech só em Barcelona tem 19 obras, mais 3 em Comijas, que é uma cidadezinha no norte da Espanha, onde o Gaudí também tem uma obra espetacular chamada Capricho de Gaudí. Espetacular, eu estive lá e conheço bastante a obra do Gaudí. Eu visitei quase todas elas em Barcelona, visitei uma em León, uma outra em Astorga, e visitei agora, na última viagem que eu fiz, essa de Comija, que é um espetáculo. E, infelizmente, não vou poder falar de toda a obra desses autores, né? O Domenech também tem 3 obras em Comijas, e o Puig só tem obras em Barcelona. Bom, eu vou voltar aqui só para vocês terem uma ideia. Isso que vocês estão vendo aí não é um lustre. Acho que muitos de vocês até saibam o que é isso. Mas, por favor, os que sabem, não digam para o seu colega do lado o que é isso. Mas eu posso adiantar que isso não é um lustre. Isso aí é um modelo que Gaudí utilizou para fazer o cálculo estrutural da Basílica da Sagrada Família. É uma coisa espetacular. Eu estive lá na Sagrada Família, vi o modelo que ele fez não só para a Sagrada Família, ele fez um modelo também para a Basílica do Parque, a igreja do Parque Güell, e também usando esse mesmo sistema, que é um sistema altamente imaginativo, eu posso dizer, que é basicamente você usar uma catenária. Eu vou falar depois com calma sobre o que é isso. Você usar uma catenária pendurando os saquinhos com peso de areia ou de chumbo
ele pendurava esses saquinhos que aparecem ali e vocês vão ver aqui, aqui assim, vocês estão vendo aqui umas linhazinhas. Essas linhas assim são elas que estão pendurados pesos, né, que seguram e formam essas linhas da catenária aqui. Vocês têm aqui uma, outra, aqui. Muito tenuemente, vocês veem, essas são, na verdade, as torres, as 18 torres da Basílica da Sagrada Família. Isso o Gaudí fazia, depois ele colocava, ou fotografava, naquela época já havia fotografia, ou ele fotografava ou colocava um espelho por baixo, fazia a inversão disso, e com essa inversão ele calculou, e com esses pesos que eram proporcionais ao peso da estrutura própria e de todas as outras sobrecargas que as torres iriam receber, e com isso, com esses pezinhos que eram proporcionais a essas cargas, ele calculou todas as cargas sobre essas torres, são 18, a maior delas tem 172 metros e meio, ele não queria que tivesse 173, porque 173 é a altura do Montjuic, que é um monte quase que sagrado, que ele usou como inspiração. Infelizmente eu não tenho slide do Montjuic, ele usou como inspiração para projetar a Sagrada Família. E muito bem, então ele inverteu isso, e vocês podem imaginar agora, na Torre de Jesus Cristo, por exemplo, essa torre mais alta de 172,5 metros recebeu um peso de 12 toneladas, que é um mirador em aço, que foi colocado ali em cima e incrivelmente resistiu sem nenhum problema. Os próprios engenheiros que estão trabalhando hoje na Bíblia estavam preocupados, achavam que aquilo era muito pesado, peso próprio, tudo, para conseguir que aquela coisa permanecesse em pé, especialmente porque o Gaudí botou na cabeça que ele ia fazer uma catedral gótica sem contrafortes, sem o que nós chamamos de arcos botantes. Há muita gente que fala arco botante, mas está errado, é arco botante. E são aqueles arcos que as catedrais góticas, Notre Dame, Reims e muitas outras na Europa têm, e que seguram as torres, porque são torres muito altas, e com o esforço lateral que essas torres sofrem, elas podem desmoronar. Daí a necessidade de contraforte. Como fazer um contraforte para 18 torres, cuja mais alta é essa, Jesus Cristo? Como fazer essas torres todas sem contraforte, sem arco botante? Essa é a grande descoberta, a grande sacada do Gaudí. É a famosa catenária que nós vamos falar agora, que ele usava esse modelo. Então, aqui está a catedral, com todas aquelas torres que estão invertidas. A Torre de Jesus Cristo, por exemplo, ela vai aparecer aqui, né, nesse momento dessa foto, ela não existia ainda. Nem a Torre de Jesus Cristo, nem a Torre da Virgem Maria. Havia apenas essas torres aqui laterais, que são as torres dos 4 evangelistas, e ele ainda tem outras torres que não aparecem aqui, e que são as torres dos 12 apóstolos. Eu coloquei aqui, para que vocês tenham uma ideia, que eu vou falar daqui a pouco, são as cônicas. Essas cônicas, eu vou detalhar daqui a pouco, são cortes, são planos que cortam um cone, como o nome indica, e ali você tem a circunferência, que é um cone, é um corte de um plano vertical à base. Você tem a elipse, que é um plano que corta as duas laterais desse cone. Tem a parábola, que vem de corta uma lateral e corta a base, e tem a hipérbole, que aqui parece inclinada, mas ela na verdade é perpendicular, verticalmente perpendicular. Nós vamos ver mais adiante. Bom, esse aqui é o Domenech. Vocês vão ter a oportunidade de escolher entre o Gaudí e o Domenech. Esse aqui é o Palau de la Música, também em Barcelona. Existe lá em Barcelona uma avenida que, injustamente, a meu ver, chama-se Avenida Gaudí, e que deveria se chamar Avenida Gaudí e Domenech, porque ela liga a Sagrada Família
não é essa obra, mas liga a uma outra obra do Domenech, que é o Hospital da Santa Cruz e São Paulo. Esse nós vamos ver aqui, eu vou falar sobre isso. Eu vou falar na ordem sobre o Domenech, sobre o Gaudí, e depois vocês vão ter a oportunidade de escolher pelo menos entre esses dois. Não vou nem falar do Puig, foi aluno do Domenech, aliás, o Gaudí também foi aluno do Domenech. O Domenech foi professor da Escola de Arquitetura e Urbanismo de Barcelona, que naquela época e ainda hoje é uma das principais na Europa, e o Gaudí e o Puig e muitos outros arquitetos formaram sob a direção do Domenech. Muito bem, aqui também vocês vão ver uma outra coisa que também não é um lustre. Isso aqui, nós vamos ver daqui a pouco, também não é um lustre. Vocês vão ficar impressionados. Então, eu passo agora para o outro slide para a gente começar a falar sobre o modernismo catalão, especificamente. Esse modernismo catalão, que basicamente surge com esses arquitetos da escola de Barcelona, cuja direção era do Domenech, e vigorou ali na Catalunha entre o final do século XIX e início do século XX. Essa foto lateral aqui é uma foto do Hospital da Santa Cruz e de São Paulo. Ou São Paulo, né? São Paulo e Catalão. O Hospital de São Paulo. E aqui você já vê alguns detalhes daquelas cônicas que eu falei. As cônicas, nós conhecemos os engenheiros que se dedicam mais a isso com o nome de quadráticas, porque as quadráticas, como o nome está dizendo, são equações de segundo grau. Então, todas aquelas cônicas que eu mostrei ali no segundo slide, todas aquelas cônicas têm uma equação matemática. Eu mais adiante vou mostrar rapidamente, não vou entrar numa questão dessa natureza, porque eu não domino completamente, tenho um conhecimento razoável, mas não domino completamente, e não quero me arriscar aqui na frente de alguns colegas que eventualmente conheçam mais de cálculo do que eu. Então, o que era isso? Por que surge um movimento tão forte na Catalunha e em Barcelona? Naquela ocasião, Barcelona era tão famosa, talvez até mais famosa do que o país, para que vocês tenham uma ideia. Por quê? Porque ali se instalaram as primeiras fábricas de ladrilho hidráulico. Aquelas fábricas, antigamente você tinha o ladrilho que era cozido, o ladrilho hidráulico é prensado e depois levado ao fogo, mas sob prensa. E até hoje se usa ladrilho hidráulico. Nós usamos ladrilho hidráulico em muitas residências que nós projetamos. Naquela época não se usava. O ladrilho cozido era um ladrilho muito frágil. E o ladrilho hidráulico, ainda que fosse mais resistente também, ele estilhaçava de todas as formas, mas ele era muito resistente, como o nome diz, à água. E isso, Barcelona foi fundamental não apenas para as residências, que aquilo formava um tapete. O Gaudí foi desenhista de uma dessas fábricas, ou foi projetista, desenhista de uma dessas fábricas, fez os ladrilhos do Passeio de la Graça, que vocês, quem for a Barcelona vai ter que passar por lá obrigatoriamente para ver pelo menos duas obras espetaculares do Gaudí, que são a Casa Batlló e a Casa Milà. Ali no Passeio de la Graça, piso do Passeio de la Graça é de ladrilho hidráulico desenhado pelo Gaudí. Quase poucas pessoas conhecem isso, é muito interessante ver, porque o desenho é absolutamente sensacional. Bom, essas fábricas de ladrilho, então, eram 3 ou 4 grandes fábricas que produziam e vendiam na Europa inteira. Naquele momento, eles vendiam na Europa inteira. E ali gerou muita riqueza para Barcelona. E havia muito dinheiro entrando em Barcelona. E muitos empresários de Barcelona começam, então, a contratar arquitetos. Quem dera a gente tivesse fábricas de ladrilho aqui no Rio de Janeiro, que nós todos pudéssemos ser contratados
como eles foram contratados lá em Barcelona. Contratavam, então vocês vão ver que todas as casas vão ter o nome do proprietário da casa, que era sempre um empresário que tinha muito dinheiro e pagava ao arquiteto e dava a licença para ele construir o que ele quisesse, como foi o caso, por exemplo, de muitas obras do Domenech e, em particular, no caso do Gaudí, quase todas elas, o Parque Güell, inclusive, foi pago pelo Güell, que deu o nome ao parque, porque tinha dinheiro suficiente para pagar para que ele fizesse todo aquele parque. O Hospital de São Paulo, por exemplo, cujo projeto inicial era de 40 pavilhões, tem hoje 16 pavilhões que foram construídos de acordo com as normas do modernismo catalão, e foi construído, foi projetado pelo Domenech e depois foi construído parcialmente por ele, depois pelo filho dele, que terminou essas obras do hospital. Vocês vão ver esses 16 pavilhões, eu vou mostrar aqui também um slide. Esses 16 pavilhões são belíssimos, é muito bonito, é uma área muito bonita para diferentes tipos de doenças e as pessoas usavam, funcionou como hospital até agora, recentemente, agora hoje já não é mais hospital, hoje é mais uma área de presença de grandes organizações, onde as pessoas podem ir lá fazer uma visita pública. É muito bonito, vale a pena ver. Aqui é só uma ligeira apresentação dos vitrais da Sagrada Família. E como é que o Gaudí trabalhou as luzes e como ele conseguiu aberturas enormes nessas torres que, além de não terem contrafortes, eram muito altas, e vocês veem que ele abriu quase que todas essas áreas para que façam essas janelas. E observe, assim como nos casos anteriores, todas elas são cônicas. São círculos, são ogivas, como esse caso aqui, por exemplo. Ogiva não é uma quadrática também, ogiva são dois semicírculos que se encontram e fazem essa ponte, a ponta aqui. E vocês vão ver também parábolas, como aquelas que eu falei, e em alguns casos, hipérboles e, fundamentalmente, vocês vão ver catenárias, que são essas catenárias aqui. A catenária também, bom que se diga, também não é uma quadrática, ou seja, não é uma equação de segundo grau. A catenária é uma equação de primeiro grau, ela é uma equação do sinoidal do cosseno. Para que vocês tenham uma ideia disso, eu não tenho aqui como se tivesse um filmezinho, eu mostraria. Imaginem uma roda de um trem andando sobre um trem em linha reta, né? Imagine o cosseno dessa roda, e à medida que ela vai rodando, esse ponto ao longo dessa circunferência vai ser projetado, e aí ele vai formar um sinoide, umas figuras de sino que são resultantes dessa equação que o disse não é uma equação quadrática. Muito bem, mas é importante mostrar aqui, antes de tudo, essas formas cônicas que o Gaudí usava em toda a sua obra, inclusive nas colunas e, posteriormente, em seguida, nos arcos da basílica. Você vê nessas colunas, Gaudí ele trabalhava muito com a arquitetura grega, só que ele usava só formas curvas. Então ele pegava as colunas, os capitéis, essas coisas. Das colunas ele fazia muito mais abauladas e inclinadas, coisa que os gregos não faziam. Ele abaulava um pouquinho as colunas para dar um pouco aquela sensação visual agradável que eles conseguiam no Partenon, por exemplo. Vocês podem ver aquelas colunas todas. No caso do Gaudí, ele usa essas colunas muito mais
arredondadas. Elas, na verdade, são parabólicas, não é? Você sabe, você pega uma parábola, se você girar essa parábola em torno do eixo central, você terá um paraboloide. Se você pegar uma hipérbole, que nós vimos, é aquela que corta verticalmente o cone, não é? Então, ela corta aquele cone duplo, corta na parte de cima e corta na parte de baixo. Então, se você pegar aquela hipérbole e girar, você terá um hiperboloide. Vai ser uma forma terceira dimensão dessa hipérbole e, em geral, eles chamam hiperboloide de uma banda, se você pegar somente a banda de baixo do cone, ou hiperboloide de duas bandas, se você pegar a hipérbole do cone de cima, por exemplo. Para vocês fixarem isso melhor, a Catedral de Brasília é o hiperboloide, né? Aquela Catedral de Brasília que vocês sabem, vocês já devem ter ouvido falar disso, aqueles pilares são todos ocos, porque a catedral não suportaria o peso próprio daqueles pilares. Se aqueles pilares fossem maciços, a catedral não resistiria e cairia. O Joaquim Cardoso, que eu tive o privilégio de conhecer quando eu era jovem, ele era já velhinho, né? O Joaquim Cardoso usou uma ideia que o Domenech usou no Palau de la Música. Depois eu vou mostrar para vocês aqui um desses slides. Isso aqui eu já passei. Opa! Sim. Aqui. Essa aqui é a entrada do TAM. Isso aqui é a entrada da administração do Hospital de Santa Cruz. Olha que maravilha isso, não é? Vocês podem ver aqui. Perdão. Ai, meu Deus, sempre faço confusão aqui. Agora sim. Então, vocês podem ver ali, novamente, círculos, novamente arcos que tem, ou seja, uma parábola, e você tem outros elementos aqui que são elementos, eu vou falar daqui a pouco, típicos do modernismo catalão. Essas transformações e tudo isso, na Catalunha, veio a ser chamado da renascença catalã. E em catalão, renascença. Mas, em suma, eu não estou aqui para falar em catalão porque eu não sei espanhol razoavelmente, porque eu também sou espanhol. Eu tenho dupla nacionalidade, sou brasileiro, felizmente, adoro ser brasileiro, e sou espanhol também, infelizmente, porque meus antepassados eram espanhóis e eu conheço bem por causa disso, que eu visito sempre, estou sempre por lá. Bom, esse aqui é outro. Eu estou falando genericamente do modernismo catalão e eu vou falar aqui genericamente do Puig. Essa lateral aqui, essa foto lateral aqui, é o Palau Baró de Quadras. É só o interior. Olha que espetáculo. Oh, meu Deus, eu sempre erro isso. Não. Então, porque eu tenho que apertar o botão para mostrar ali, o botão está no meio. E às vezes vai para cima, vai para baixo, vocês desculpem, tá? Então, novamente aqui, olha, vocês vejam, essa aqui é um arco semicircular, é o comum, a Grécia e Roma especialmente, o Coliseu todo de arcos semicirculares, não é? E, bom, aqui eu vou entrar num detalhe importante, são dois elementos básicos do modernismo catalão. Um deles não é propriamente da Catalunha, tem origem na Renascença e, posteriormente, ele é muito usado pelos catalães, que é o esgrafito. Esgrafito é italiano, porque foi usado primeiro na Antiguidade, depois na Renascença italiana. O esgrafito, o nome está dizendo, é de arranhar em italiano, né? Esgrafiare. Esgrafito, esgrafiare é o verbo. Então é um verbo de arranhar, de riscar.
Ele, na Idade Média, na Renascença, você fazia uma parede com 2 emboços, um emboço branco em geral por baixo, depois o outro com uma cor de tijolo, e depois você riscava a parte do tijolo para que aparecesse a parte branca. E ao riscar, você fazia aparecer esse branco e fazia vários desenhos, quase vários desenhos florais. E aqui, no caso do Puig, toda essa área aqui é de esgrafito. Ele foi arranhando tudo isso aqui, foi fazendo desenhos nessas áreas todas. Novamente você vê curvas aqui, que são curvas parabólicas, no caso dessa curva aqui. Às vezes é muito difícil você distinguir entre uma curva, uma parábola e uma catenária. E todos nós estamos perdoados, porque Galileu não conseguia distinguir. Olha, Galileu sabia o que estava fazendo, mas ele não conseguia distinguir entre uma parábola e uma catenária. Achavam que as duas coisas eram quadráticas e que eram a mesma coisa. Não eram. Mais tarde, Leibniz demonstrou que a catenária era aquela equação do cosseno, que eu farei rapidamente aqui, que a parábola era sim, essa sim, uma quadrática, né? E é muito difícil porque o que acontece? Vocês imaginam um corte inclinado no cone. O cone vai se alargando infinitamente. Aqueles 2 pontos que eu apresentei para cima e para baixo, ele vai se alargando infinitamente. Portanto, aquele corte da parábola ou da hipérbole, eles também vão se alargando infinitamente. Então, eles têm uma força lateral enorme. Essa força lateral, quando você põe arcos, ela exige um contraforte, porque essa força lateral horizontal vai expulsar as pedras e vai romper a estrutura. A catenária não. A catenária ela tem uma forma que ela tende a um ponto de verticalidade, mas toda a estrutura ao longo dela pode receber o peso porque ela não tem esforço lateral. Ela vai só fazendo esforço vertical, e por isso que o Gaudí podia botar todas aquelas pedras que ele botou, mais 12 toneladas em cima, e todo o esforço vinha conduzido pelo centro até o chão, sem que ele usava uma pedra, não me lembro o nome, acho que é porra, o nome da pedra que ele usava, que é uma pedra com uma resistência quase igual ao concreto armado. A pedra é mais resistente que o concreto, mas não do que o concreto armado. Bom, então, esse aqui é o Puig. Agora, essa é novamente uma casa do Puig, a casa Amatler, não é? Aqui elas são ladrilhos, não é? E do lado de cá são os grafitos. Não é? Outra característica, e essa é exclusivamente do modernismo catalão, é o trincat em catalão, trincadis em espanhol, ou simplesmente trincado. Por que trincado? Essas partes todas de ladrilho que estão aqui nessa salamandra do Gaudí, do Parque Güell, ela é toda feita de pedacinhos de ladrilho que se quebravam muito, né? Os becos, ladrilho hidráulico, que se quebravam muito. Esses ladrilhos hidráulicos já eles tinham a cor vermelha, a cor de barro, a cor verde e verde, azul e branco. Então ele usava esses cascalhos todos, eram utilizados, e o Gaudí usou isso brutalmente em todas as obras dele, especialmente no Parque Güell. E esses trincados, ou trincadis, eles são uma característica exclusiva do modernismo catalão, que se diferencia do Art Nouveau, do Art Deco, do ecletismo. Na verdade, o modernismo, o Art Nouveau e o Art Deco, esses três estilos, eles buscaram se diferenciar do ecletismo, só que cada um numa direção. O Art Nouveau numa direção mais de ferro, vidro, e ali na França, especialmente, né,
E depois você tem o modernismo, o modernismo alemão com Van der Rohe e Gropius e os outros, e o americano também, que usavam mais as retas. Tinha uma influência grega fortíssima e que usavam mais as retas, como a gente viu, por exemplo, a gente sabe aqui no nosso Palácio Capanema que o Le Corbusier e os outros brasileiros todos fizeram um projeto mais retificado, digamos assim. Mais tarde, o Le Corbusier, ele visita a catedral, ainda estava no início, né? Ele visita e tinha uma escola que o Gaudí tinha desenhado para os meninos pobres ao lado da catedral. E essa escola tinha uma forma, eles usam também as catenárias, ela tinha uma forma circular, parece muito com uma pampulha do Oscar Niemeyer, né? E o Corbusier faz, então, desenha faz um esquete dessa obra do Gaudí, e mais tarde, então, o Corbusier é quem vai introduzir curvas na obra dele. Então, o modernismo francês vai ter essa característica inicialmente de retas e, posteriormente, utilizando as curvas, como, por exemplo, naquela ideia de Montchamp, do Corbusier. Bom, esse é o Hospital de São Paulo que eu já falei aqui. Olha, que coisa impressionante esse telhado aqui. A gente só por uma escada lateral aqui. Isso aqui tem um pé direito mais alto, que ocupa 2 andares. Né? E, novamente, vocês vão ver aqui todos os tipos cônicas que o Domenech usou exaustivamente nesse hospital de Zampo. Bom, como eu disse, ele foi professor do Gaudí e de quase todos os outros arquitetos do modernismo catalão. O Domenech vale a pena visitar. Se vocês forem a Barcelona, quase todo mundo vai ver a Sagrada Família, que merece ser vista, claro, ou vai ver o Parque Güell. Mas não deixem de ver o Hospital de São Paulo e muito menos o Palau de la Música. Bom, novamente aqui estamos no Hospital da Santa Cruz. Esse aqui é o pavilhão da administração. Observe também, novamente, tem ogivas aqui. Ogivas, eu já falei aqui, eu acho, né? Ogivas também não são quadráticas. Ogivas não estão naquelas cônicas. Ogivas são 6 círculos que se encontram no alto. Né? Os árabes usavam muitas ogivas. Novamente aqui, aquela entrada da qual eu falei no slide anterior. E essa imagem nós já vimos pouco antes. Vejam como eles usam aqui esses trincados, ou trincadis, como dizem os espanhóis. Esses trincados de azulejo, e lá no fundo vocês vão ver o chamado esgrafito. Não quero me alongar, tá bom? Aqui ainda estou no Hospital de São Paulo. Aqui no Hospital de São Paulo, esse é eu não me lembro qual é esse pavilhão agora, vocês me desculpem, agora não me lembro. Só para mostrar também, novamente, essa cúpula semisférica aqui do Domenech, novamente essas ogivas, e vocês têm aqui alguns arcos abatidos, etc. E aqui vocês veem outros pavilhões, à medida que você caminha por essa área do hospital, é uma área muito bonita, agradável de se caminhar. Lá atrás você tem outros pavilhões. Eram para ser 40, mas no final, hoje só restam 16 desses pavilhões. Bom, essa é a maquete, onde se pode ver aqui
10 desses pavilhões. A entrada está por aqui, não deu para fotografar, porque eu tinha que me encolher todo para fotografar essa maquete. Aqui está aquele pavilhão da administração que eu falei, e aqui estão vários desses outros pavilhões, cada um para uma doença específica, e as pessoas circulam por essa área central aqui, e cada um desses pavilhões é ligado subterraneamente aos outros para movimentação de marcas e de outras coisas. Bom, aqui chegamos ao famoso Palau de la Música. Novamente, esse teto aqui é espetacular, é em ferro, ele todo decorado em ladrilhos, ladrilhos quebrados, não é? E isso aqui, como eu disse anteriormente, também não é um lustre. Isso aqui é uma claraboia invertida. Quem fez isso não foi o Domenech. O Domenech contratou um artesão para fazer essa claraboia invertida. A claraboia já é uma coisa difícil de ser feita. Fazê-la invertida, então, ficou muito mais complicado, mas ficou lindo. Esse tom de azul e esse tom dourado aqui. Essa área do Palau de la Música, ela, durante o dia, ela não precisa de iluminação. Aí a iluminação foi de tal forma projetada que você consegue ter uma vista completa do palácio sem precisar acender nenhuma luz. Na lateral, vocês têm aqui, ó, essa lateral aqui é uma lateral, é um corredor duplo. Vocês estão vendo lá atrás uma janela parabólica, vocês estão vendo aqui um arco ogival, aqui, né? Esses lustres que ficam aqui ao longo desse corredor, você caminha por esse corredor aqui. Tem um órgão também espetacular e tem esculturas nessas laterais aqui. Aqui tem uma escultura de um cavalo grego, etc., que me lembrou uma história muito curiosa do Gaudí. Volto para o Gaudí um pouquinho. O Gaudí era tão maluco que o professor dele dizia que ou ele era louco ou ele era um gênio. Comprovamos que ele devia ser as duas coisas. Mas nesse escritório que tinha ao lado do terreno do que vivia a Sagrada Família, para vocês terem uma ideia, fazia maquete de tudo. Maquete. Nós 3 ou 4 arquitetos que trabalhavam com ele. Uma das coisas na fachada da Natividade, e que conta o início da vida de Cristo, em que ele foge com a família para o Egito, então eles fogem com o burro. Então o Gaudí cismou de botar um burro na fachada. E como fazer a escultura do burro? Ele simplesmente pegou o burro, amarrou o burro, levantou o burro, içou o burro no escritório dele, o burro ficava içado lá, para que os arquitetos então pudessem desenhar a projeção do burro, como ficaria, para que eles depois fizessem o burro, para que pudesse montar na fachada da Natividade. São 3 fachadas, logo adiantando isso, talvez fale adiante. São 3 fachadas. A fachada da Natividade, que foi a fachada que o Gaudí trabalhou, né? Depois ele morreu em 2016 e a obra continuou sofrendo muito percalço, guerra civil, Segunda Guerra Mundial, bombardeio, o escritório dele foi bombardeado, uma confusão do inferno, mas apesar disso, os arquitetos catalães que se seguiram conseguiram recuperar todo aquele material e continuar fazendo, como estão fazendo até hoje, a catedral. E ele ficava ali, naquele escritório, fazendo essas loucuras dele. Bom, voltamos aqui para o Domenech, e aqui nós estamos novamente nesse Palau de la Música, não é? Vejam aqui todos os ladrilhos que ele usa e que gera um reflexo de luz também muito interessante. Novamente os arcos aqui, esse aqui é um arco abatido. O arco abatido,
vou contar uma curiosidade. Um arco batido, eu era estudante de arquitetura e uma pessoa lá, um arquiteto me indicou para fazer uma casa aí em Jacarepaguá, uma casa e uma reforma, uma casa dos caseiros nos fundos. Lá fui eu não sabia nada de obra. Ela disse que tinha um mestre de obra chamado Zé Gordo, que era um espetáculo. E o Zé Gordo é que me ensinou tudo. E eu falava, ele me chamava de doutor. Imagina, eu estava no segundo ano da faculdade. E eu dizia para ele, Zé Gordo aqui, se eu falar alguma bobagem, você me pega pelo braço, leva no canto, não fala na fundo dos operários que eu estou falando bobagem. Me explica como é que é tudo, que ele, sempre muito meu amigo e tal, eu ia no Complexo do Alemão, 6 horas da manhã naquela época, buscar o Zé Gordo no Complexo do Alemão e levar o Zé Gordo lá para as minhas obras. Em um belo momento, nós tínhamos que derrubar uma parede e eu tinha cismado de fazer um arco batido. Pô, aí quem é que tem que desenhar o arco batido? O arquiteto. Aí eu lá, por sorte, eu sabia como desenhar o arco batido. O arco batido são 3 semicírculos. Né? Você pega um primeiro semicírculo, que é o maior, traça, depois você traça uma perpendicular aqui, e aí nessa perpendicular você marca o ponto, que é o ponto de base desses 3 arcos, e aí nesse você pega um outro arco e faz uma outra curva aqui e uma outra curva aqui. Então ele fica batido por isso. Ele fica longo e depois ele cai nos 2 cantos, como esse arco que vocês estão vendo ali, ó. Tá vendo? Ele aqui tem 3, aqui, essa curva aqui e essa curva aqui, diferente dessa curva que está feita aqui. E diferente dessa aqui também. Muito bem. E a balançada de vida? Aqui, isso também é outro espetáculo. Essa balaustrada aqui de vidro, isso permite uma luminosidade incrível. Como eu disse, nesse palau, durante o dia você não precisa de luz interna. Né? Durante a noite, não sei se eu tenho aqui um slide. Tem. Aqui, olha, esse corredor que eu mostrei ainda há pouco, esse corredor lateral, tem 2 partes, uma parte fora e uma parte de dentro. Você circula aqui nele, tá vendo? Todos os azulejos que ele colocava aqui, etc. Esse corredor, ele iluminado à noite, é muito bonito do lado de fora. E aqui está a frente do Palau da Música, com esses pilares enormes aqui. Parece aquelas edificações da Índia, que tem essa característica, né, com esses pilares enormes. Por quê? Porque esses pilares são ocos. Aqui era a bilheteria. Esse pilar aqui é oco. Esse pilar aqui você tem uma escada e esse outro pilar aqui você passa todas as tubulações que vão servir a esse conjunto. É esse pilar oco aqui que inspirou o nosso amigo, o calculista do Niemeyer, a fazer o pilar oco da catedral de Brasília, daquele hiperboloide. Tá certo? Muito bem. Muito bem. Essa aqui é a Casa Navas, na cidade de Reus. Nessa cidade de Reus, em Tarragona, do lado de Barcelona, nasceram não apenas o Domenech, mas também o Gaudí. Só que o Gaudí nunca construiu nada na cidade de Reus. Infelizmente, tem um museu do Gaudí lá. Eu fui no museu, o museu trata ele muito bem como um dos filhos de Reus e tal, mas o Domenech tem essa Casa Navas. Novamente, vocês observem que a casa tem o nome de quem botou a grana para fazer a casa. Essa Casa Navas está perfeita, perfeita. Tudo dentro da casa, desde os móveis, os tecidos, os tapetes, tudo foi feito por Domenech ou sob orientação do Domenech. Algumas vezes o Domenech contratava algum artesão, dizia o que ele queria, explicava como queria, e os caras faziam conforme ele definia, não é? Aqui, olha, isso aqui, não esqueça, isso aqui são os esgrafitos. Isso aqui raspado, ele pintava com uma cor
Nesse caso, ele pintou com uma cor mais escura embaixo e uma cor mais clara em cima, raspava e fazia todos os desenhos. Então, aparece a cor mais clara da segunda pintura, do segundo embolso, e a cor mais escura do bolso mais abaixo. Aqui você tem todos esses ladrilhos que eles utilizavam, que são as características clássicas do modernismo catalão, né? Novamente, você tem aqui circunferências, parados, e esse arco aqui é muito curioso. E tem novamente aqui também os grafitos e tons de azul. Bom, essa Casa Navas, para quem eventualmente vai a Tarragona, que é do lado de Barcelona, vale a pena também visitar. Eu estou tentando correr um pouco, porque eu não quero que ninguém adormeça. Bom, passado o Domenech, já falei, dei uma introdução geral, falo dos três grandes. Agora eu falei do Domenech, agora vamos ao nosso Gaudí. Essa aqui é a fachada sudoeste. Essa fachada, na verdade, ela é mais sul do que sudoeste. Essa fachada aqui, a fachada da Glória, é a fachada mais conhecida. Você tem uma fachada leste, uma fachada oeste, deixa eu ver se está certo, isso é leste, oeste. Você tem essa fachada sul, que é a fachada da Glória, que é a fachada mais conhecida, mas que essa não foi feita pelo Gaudí, foi feita por um assistente do Gaudí, que continuou muito a obra dele, e depois é um japonês, eu não me lembro mais o nome dele, e esse japonês fez inclusive todas as esculturas, e muitas das esculturas, inclusive aquelas que Gaudí fez na fachada da Natividade, tem uma forma muito semelhante ao expressionismo alemão. Não sei se vocês lembram, o expressionismo alemão é todas aquelas caras cortadas, assim, parece um pouco com o cubismo, não é? Então as esculturas têm todas essa característica do expressionismo alemão. Isso é uma curiosidade, porque o Gaudí, como ele usava esses cascalhos de ladrilho, eles são planos, tá certo? Para cobrir superfícies cônicas, curvas. Evidentemente que isso aí é um problema de geodesia, problema de quem faz essas plantas universais do universo, não é? Elas têm toda uma deformação, não há planta do mundo que seja com proporção correta. Vocês podem ver muitas vezes a África muito maior do que ela é, ou a Índia muito menor do que ela é, porque essa projeção da circunferência no plano causa essas deformações. O mesmo se dava quando você cola um ladrilho sobre uma superfície curva. Então a gente tinha que ir colando vários ladrilhos até que ela conseguisse fazer essa cobertura total, como a gente viu naquele lagarto, naquela salamandra que eu mostrei ainda há pouco, não é? O Gaudí, ele conhecia cálculo, ele conhecia concreto armado e conhecia bem. Ele não usou o cálculo para fazer o cálculo, porque naquela época o cálculo para arcos curvos era muito mais complicado do que é hoje em dia, né? Hoje em dia você faz esses cálculos com muita tranquilidade e você faz aquele arco de São Luís, por exemplo, nos Estados Unidos, que é um arco de catenária, não é? Esses arcos de catenária que é um espetáculo, é um arco que foi feito em argila, em tijolo, no século III na Pérsia. Deixa eu ver se eu lembro o nome, é o arco de Ctesofonte. O nome é esse mesmo, é feio, mas é esse o nome, é o arco de Ctesofonte. Para vocês terem uma ideia, esse arco tinha 37 metros de altura e 25 metros de largura. O arco, a catenária
da Torre de Jesus Cristo tem, como eu falei antes, 172,5 metros de altura, ou seja, o outro tinha 37. E tem 35 metros, enquanto o outro tinha 25. São milagres da arquitetura. Bom, aqui chegamos à questão que o mais importante daqui que eu trouxe para falar para vocês, que é o alfabeto, a gramática e a linguagem de Gaudí, né? Então você veja aqui esses hiperboloides que nós falamos. Eu me referi especialmente à Catedral de Brasília, né, que é um hiperboloide. E vocês, isso aqui, a maior parte dessas torres, as 18 torres, 4 dos evangelistas, 12 dos apóstolos, uma da Virgem Maria, outra do Jesus Cristo, elas têm um coroamento que é sempre um hiperboloide. É sempre um hiperboloide como esse aqui. Então, no caso da Torre de Jesus Cristo, é o mirante. Eu não sei como eles vão fazer, mas digo que eles vão botar um elevador, porque ninguém vai subir 172 metros. Então, esse mirante que foi colocado agora, em cada uma das torres é colocado um hiperboloide desse, uma figura de uma águia, de um santo, de um anjo, ou outras coisas semelhantes. Aqui você vê novamente o círculo, vem essas figuras, essas colunas, que nessas aqui elas são helicoidais, ou seja, são espiraladas, não é? O Gaudí também usava muito as espirais, os helicoides, como chama, ele usava essas espirais para fazer as escadas internas da Sagrada Família, as escadas da Casa Batllori, da Casa Milá. Elas são todas, na planta, elas são uma elipse e elas são uma espiral. Que isso, elas são muito mais confortáveis você ter subir essas alturas todas. Bom, aqui eu volto para as seções cônicas, porque eu botei esse slide aqui, que ele é muito mais claro, né? Aqui embaixo, eu não vou entrar nesse detalhe aqui não, tá certo? Tem todas as equações necessárias, todas elas são quadráticas. Você pode ver que todos as incógnitas aqui estão elevadas ao quadrado. Não sei se dá para ver lá do fundo, mas isso. Novamente, eu repito aqui como os planos cortam essas seções cônicas, não é? E aqui a seção do hiperboloide, da hipérbole, perdão, que quando ela gira em torno do eixo central, ela vira um hiperboloide. Então eu coloquei mais essa coisa aqui da catedral, porque vejam, aqui, esses arcos aqui, os arcos que formam essas torres todas essas torres, esses arcos todos são catenárias. São aquelas catenárias que Gaudí colocou naquele primeira imagem que eu mostrei para você, que eu lembrei que não eram lustres, que ele botava os tais saquinhos e tal. Esses arcos todos, e vocês percebem que eles têm uma abertura enorme entre os arcos. Aqui gerava aquela iluminação. Essas torres formadas pelas catenárias, aqui estão os topos dela, onde eu falei que você colocava aqueles hiperboloides aqui em cima. Essas torres se apoiam nessas colunas que por acaso estão formando aqui algumas parábolas, mas elas são feito galhos de árvores que elas abrem aqui para segurar e depois elas se apoiam nessas colunas aqui, ó. Essas colunas que ele também fez na forma parabólica. Vocês percebem que tudo isso aqui é uma floresta. Você entra dentro da catedral e olhando para cima é impressionante. Não vou falar muito não, porque eu fiquei emocionado. Mas então,
aqui voltamos ao Parque Güell. Ainda do Gaudí, essas escadarias, essa parte central, aqui abaixo, nós temos essa salamandra que, como eu falei com vocês, é toda uma parte redonda ou circular que é recoberta por aqueles ladrilhos, por aquelas quebras de ladrilhos que aquelas fábricas do ladrilho hidráulico tinham muitas essas quebras, os caras recolhiam tudo e o Gaudí sabia aproveitar. A gente tem aqui no subúrbio os muros que vocês fazem com essas, não com a mesma qualidade artística, vamos dizer assim, mas que usando também o cascalho de ladrilho e de azulejo. Bom, aqui a casa Bartoló. Novamente, vejam que figura curiosa aqui, ó, essas figuras. Isso aqui é uma elipse. Olha essa figura aqui, que é uma semiparábola, que ela deveria descer até aqui, não é? Olha essa outra. Bom, então, desculpe. Aqui, ó, é uma parábola, A parábola é muito difícil, eu já falei isso, de distinguir da catenária, elas são muito semelhantes. Eu falei que o próprio Galileu, coitado, não conseguia distinguir entre uma coisa e outra. Observem aqui todos os ladrilhos que são utilizados aqui, e há pessoas que dizem que isso aqui é um mar no pôr. Não é. Isso aqui é o próprio modernismo catalão. Vocês vejam por essas, não apenas por essas formas de cônicas, não é? A própria balaustrada parecem máscaras, né? E vejam essas cônicas aqui também, olha só. Olha tudo isso, não é? Essa construção dele, essa e a Casa Milano, fazem parte de um quarteirão que é conhecido como Quarteirão de Ouro, ou Quarteirão da Discórdia. Ele é um quarteirão de discórdia porque o de ouro, eu prefiro chamar de ouro, porque ali, nesse quarteirão, tem as obras desses três grandes arquitetos catalães. Gaudí, o Domènech e o Puig. Essa aí é a Casa Milà. A Casa Milà, o interior dela que é o grande espetáculo. O exterior foi muito criticado na época porque ele usou um calcário que é um bege claro e que por isso o povo dizia que era pedreira. E ela ficou conhecida como a pedreira. E vocês veem aqui essas características desses pináculos aqui, a própria do Gaudí. Novamente, vocês também têm aqui esse tipo de arco, aqui dos arcos que nós falamos, aquele arco abatido aqui. E do lado de fora, ela não tem a beleza que tem a Casa Barceló. Mas, do lado de dentro, é absolutamente um espetáculo total. Isso aqui é o esgrafito, que nós falamos antes, que é uma característica mais italiana e da Renascença italiana, mas que era usado já na atividade, e esse esgrafito é tudo feito, quase que é um bordado, não é? E lá em cima vocês têm os ladrilhos, alguns completos, outros eram só o estilhaço dos ladrilhos. Bom, finalmente eu mostrei somente duas coisas do Puig, né? A Casa Matelier, nem a Casa Marty, eu acho que eu mostrei anteriormente, e eu vou mostrar esse último slide do Puig. Olha, observem que isso aqui, o Puig foi aluno do Domènech. Observe que isso aqui parece muito com o Palau de la Música. Vocês lembram da foto do Palau de la Música? Parece muito com o Palau de la Música. Tem essa entrada que é uma ogiva, tem o esgrafito aqui na parte externa, e o curioso disso
é o restaurante, que é o restaurante chamado Els Catrigats, que, como dá para perceber, os 4 dados. Foi ali que o Picasso fez a primeira exposição da vida dele. Foi nesse bar, nesse restaurante, não é? Depois esse restaurante foi vendido para os chineses e as pessoas iam muito porque tem lá nas pinturas, os desenhos, tanto do Picasso como de alguns pintores franceses que iam muito a Barcelona. Como eu disse no início, Barcelona era tão famosa, talvez mais famosa do que Paris naquela ocasião, e esses pintores costumavam se reunir ali no Els Catrigats. Com os chineses, a comida baixou de nível. E o restaurante era muito legal, você ia lá, via aquele negócio todo, mas não era aconselhar para comer. Agora os chineses venderam para um grupo catalão que resolveu esquecer dos turistas e voltar a fazer a comida catalã. Então, para quem gosta de uma comida variada e de bom gosto, eu acho, aconselho que não deixe de ir, ido a Barcelona, não deixe de visitar Palau de la Música, o Hospital da Santa Cruz, ou as obras do Gaudí, evidentemente, mas não deixe de visitar essa obra do Puig. E com isso, eu encerro a nossa apresentação e deixo aberto para a discussão com vocês. Muito boa. Uma aula de Barcelona, né? Que poderia ver as inscrições. Te queria só parabenizando já, assim, de trás para frente, as coisas que o Manuel falou, assim, eles faziam muitas maquetes, né? Nós arquitetos desejamos fazer sempre muitas maquetes para chegar no volume ideal, né, do projeto. Vamos sonhar com as trincadas, com os arcos, com as quadráticas. E assim, no Palácio da Música, no Palau, quem for visitar, compre um ingresso para um show. Mas durante o dia também, a visitação é aberta e tem sempre alunos da escola de música ensaiando no próprio palco. E assim, é tão bacana quanto, porque você vê lá os jovens se divertindo com aquela acústica, né? Aquele teto de trincadas e ferro, dá uma acústica genial, né? No espaço. E a Casa Matler, fechando aqui meus comentários, é engraçado que ela é do lado da Bateló, né? No quarteirão lá do... Como é que você chamou? Da Discord. É do lado. E tadinha, a fila dela é tão pequenininha perto da Bateló, da Tampera, mas é tão bonita quanto, né? Vai na visita também, fica bem ao lado. E tem um sorvete maravilhoso, né? Bom, vou abrir as perguntas aqui agora. Quem vai ser o primeiro? Coragem, minha gente. Por favor. Vamos lá. Se apresenta, por favor, e vamos em frente. Meu nome é Renato, sou arquiteto da prefeitura. Na verdade, tem importância aí os artesãos, né? Essa obra do Gaudí, não sei se isso já foi reconhecido, se tem algum nome importante, que eu estive lá também, né, no Parque Güell, e vi que os caras... Ele não podia estar ali tomando conta o tempo todo. Teve a ver com os artesãos também, né? Pode falar sobre isso? Posso. Tem Posso falar? Eu não tenho os nomes dele de cabeça. Realmente é um pecado. Eu deveria ter guardado os nomes dele. Eu tenho ali anotado. Depois eu posso mostrar para você o nome de alguns dos artesãos. Um deles foi o que fez o lustre do Palau de la Música, para o Domenech, por exemplo, que é um espetáculo total. Sozinho, aquele lustre, perdão, aqui não é o lustre, é uma clarabóia invertida. Eu mesmo disse que aquilo não era o lustre, mas todo mundo acha que é um lustre, não é. É uma clarabóia invertida. Aquilo por si só é um espetáculo. Onde quer que você ponha aquela clarabóia, ela é indo. E
as esculturas, por exemplo, eu falei do japonês, eu não lembro o nome do japonês, que é também perdoável, não é? Que eles têm aqueles nomes muito complicados. E ele também foi que fez uma grande parte das esculturas, especialmente na fachada da Glória e na fachada da Paixão, que é essa que eu falei que eram esculturas que lembravam muito o expressionismo alemão. Além disso, além dos artesãos, você tinha todos os assistentes de Gaudí, tinha 3 ou 4 assistentes que estavam com ele trabalhando no escritório dele, ao lado da Sagrada Família, não é? E depois que o Gaudí morreu, em 1926, portanto há 100 anos que a igreja veio sendo construída, então foram vários arquitetos catalães que foram designados para trabalharem lá. Eles fizeram um trabalho de recuperação impressionante, porque durante a Guerra Civil, incrível que a Sagrada Família não tenha sido bombardeada. Mas, por exemplo, aquela escola que eu falei que o Corbusier visitou, aquela escola do lado foi bombardeada. O escritório do Gaudí foi bombardeado. Pegou de fogo. Então, alguns conseguiram salvar alguns modelos dele, que ele fazia modelo de tudo que você possa imaginar. E os manuscritos dele foram salvos depois, pegaram os pedaços, juntaram. Quer dizer, o trabalho desse povo todo é louvável, né? E eu tenho ali o nome de todos os arquitetos que vêm desde da época do Gaudí até hoje. Você tem trabalhando com isso. Hoje em dia, eles seguem o plano do Gaudí, mas eles usam, obviamente, software sofisticadíssimos. Não é? Eu falei, não sei se você chamou isso, eu falei que estavam muito apavorados de botar aquele peso de 12 toneladas em cima da torre de Jesus Cristo. Porque a própria torre já é um peso próprio brutal. Você mete aquelas 12 toneladas em cima, é que não viesse abaixo. E não veio, não teve nenhum aval, tem cálculos estruturais e sistemas de obtenção de movimentos estruturais. Não aconteceu nada, está tudo lá, graças à catenária, que, como eu disse, o esforço é completamente vertical. Passa pelo meio das pedras, desde o ponto mais alto até o ponto mais baixo. Mas os artesãos, eu vou te dar o nome de uns 2 que eu tenho aqui e ainda te dou o nome dos arquitetos, tá bom? Vamos lá, gente, coragem. Pode perguntar que eu gosto de responder. Por favor, essa senhora aí, alguém microfone para ela, por favor. Tem um microfone sobrando. Oi, já está lá, tem um escrito antes ali atrás. Sim, boa tarde. Desculpe, senhora, tem uma pessoa que foi se escreveu antes. Diga lá, quem falou, quem vai Meu nome é Ivan León Trujillo. Sou arquiteto, isso, sencillo. Sim, de onde é Trujillo? De Venezuela, bom, realmente brasileiro agora. Ah, bueno, está bem. Bom, primeiro, parabenizá-lo pela sua apresentação, muito boa. Eu gostaria simplesmente de ressaltar que tem que ser também compreendido um momento histórico no qual faz obras, sobretudo as obras habitacionais. A Casa Bartoló é uma casa unifamiliar e a Casa Milá é multifamiliar. O Parque Güell era um complexo urbanístico. E que nesse momento a construção que ele fazia tinha os avanços tecnológicos mais importantes e inovadores dessa época. Por exemplo, você vê que tem encanamentos, tem vasos sanitários e uma série de coisas, interruptores elétricos que não eram habituais na época nessas casas. E que me gostaria que comentasse alguma coisa ao respeito. Obrigado. Comento, sim. Não, tanto a eletricidade era... O ar-condicionado ainda estava em início, mas a eletricidade já era conhecida, então todas essas canalizações, tanto o Gaudí como o Domenech usavam muito as próprias colunas que eles faziam ocas para passar todas as tubulações. Então você não vê tubulação nenhuma por isso, né? Você vai no Parque Güell,
que é um espetáculo de catenárias, aqueles pilares que ficam suportando a passarela de cima. As pessoas vão muito por cima, tem que ir por baixo, porque aí ver os pilares são espetaculares, especialmente por causa dos trincadis, que são os azulejos quebrados e tal. E, por exemplo, no Domenech, no Palau de la Música, hoje em dia tem ar-condicionado, você não vê nada, porque toda a tubulação, como eu tinha falado antes, passa por um daqueles pilares ocos que eu falei. Um deles é a bilheteria, o outro é a escada, e dá acesso aos pavimentos superiores, e um terceiro é das tubulações, todas, tubulação de água, de esgoto, de eletricidade, e agora de telefonia e tudo mais. Bem, muito obrigado pelas suas observações também. Muito bem. Agora essa senhora que tinha pedido aqui, que é... Obrigada. Meu nome é Ana, eu sou arquiteta, né? E eu tive em Barcelona, né? E assim, me chocou muito, é como um castelo que eu tive que desconstruir, a questão do modernismo. Porque nós, como arquitetura, né, acredito todos, nascemos a partir de 1922. E é mesmo similar à época lá que aconteceu em Barcelona. Mas a gente costuma dizer que é uma arquitetura orgânica. Então, onde que eu queria uma contrapartida com o modernismo, como a gente entende, né, que eu acho muito diferente. O Niemeyer, aí sim, ele incorporou todas as curvas. Por exemplo, se você pegar o Palácio da Alvorada, o vazio dos pilares são uma catenária e um semicírculo embaixo, o vazio dos pilares, não é? Você olhando o pilar tem aquela forma losangular, se a gente quer, não é? Mas o vazio deles são catenárias. O Palácio de Itamaraty é um espetáculo de aquela portada do Palácio de Itamaraty também. O calculista dele, quando eu esqueço o nome dele, Joaquim Cardoso. Você ainda não tinha chegado, eu disse que eu tive o privilégio de conhecê-lo pessoalmente. Tem um livro de poemas dele que ele me fez com uma dedicatória muito bonita. E o Joaquim Cardoso percebeu essa coisa do Niemeyer, dizia que a arquitetura de Niemeyer era feita de curvas e tangentes. E realmente, se você pegar o Palácio Itamaraty, não é? Você tem aquelas colunatas todas com aquela plataforma em cima, que é uma coisa absolutamente simples, no entanto limpa. E as tangentes dos pilares da catedral, esses pilares ocos também, eles tangenciam uns aos outros, não é? E formam esse hiperboloide, e também muito bonito, não é? O próprio Palácio da Alvorada, a Pampulha, não é? Todas essas coisas, o Niemeyer, ele não escreveu isso, não me lembro dele ter dito isso, mas certamente ele conhecia bem a obra do Gaudí, e não só por ele, mas também por causa do Corbusier, que, como eu citei aqui, foi lá e desenhou tudo que o Gaudí fez e levou para a França e tal. Então, o modernismo alemão e o francês, inicialmente, eles eram tudo desse aqui, tudo era um contraponto ao ecletismo. Não sei por que nós, arquitetos, naquela época, odiavam o ecletismo. Então, demoliram tudo na nossa Avenida Central, etc. Uma pena, porque também havia coisas bonitas ali. Mas todos esses movimentos, tanto o Art Deco quanto o modernismo alemão e mesmo o americano, em grande parte, a partir de Sullivan e daquele da Casa da Cascata, o Frank Lloyd Wright, não é? Era muito baseado na forma grega, que é muito de retas. O Corbusier é quem começa a introduzir curvas naquela igrejinha de Ronchon,
E o Niemeyer, ele vai introduzir muitas curvas. E no caso do modernismo catalão, que alguns apresentam, se você for olhar no Google, de vez em quando o cara diz, o Art Deco, não tem nada a ver com Art Deco. Não é? Ele usa muitas curvas e usa um pouco de florais, não tanto quanto o Art Deco utiliza, e não utiliza tanto ferro como o Art Deco utiliza, exceto as sacadas ali da Casa Bartoló, que o Gaudí então usa bastante ferro, aquelas sacadas. Mas, pô, falar de sacada com os espanhóis é brincadeira, né? Porque toda a arquitetura espanhola é base de sacada. Então, no caso do moderno brasileiro, ele seguiu muito o modernismo alemão, de Mies van der Rohe e todos os outros. Tem 81 anos, contar um por assim. Então, mas eles seguiram muito o modernismo, o alemão e francês inicial. O Cruz Costa, por exemplo, seguia praticamente todo esse modernismo. A escola Bauhaus. A escola Bauhaus, Gropius, era ele que eu queria me lembrar. Então, eles todos seguiam muito essa coisa grega, das linhas retas, etc. E o modernismo catalão deu essa revolução com essas cônicas todas. E isso acabou aparecendo no Brasil, especialmente com a obra de Niemeyer. Por favor, aqui para o nosso amigo ali. Boa tarde. Meu nome é Gabriel. Uma dúvida que eu fiquei foi sobre a cúpula invertida, tá? A clarabóia invertida. Eu não conhecia esse projeto. E aí, o que me gerou curiosidade é qual que é a estratégia ali para não acumular água. Ela é aberta, ela tem uma sobreposição. Ela tem uma sobreposição, senão ela acumularia água. Ela tem uma sobreposição transparente, translúcida, não é? De maneira que isso não afeta em nada a claraboia. Não é? A estrutura toda daquele telhado do Palau, a música, é em ferro e dá para fazer aquele cobrir, aquele pão enorme, né? E a planta do Palau é uma catenária, o que favorece muito o som, né, daquela área, além do próprio reflexo dos ladrilhos, etc. Então, aquela cúpula era coberta, então não havia de vazamento, não há, você fala aí, não há, e era uma claraboia invertida, que é uma coisa espetacular. Eu vou comprometer para ele, vou te dar depois o nome do artesão que fez essa bola. Obrigado. Mais alguém? Coragem? Vamos lá. Então, que semana passada confirmaram a nova equipação do Gaudí, né? Não sei se você Não, o Gaudí... não era dele. Não, há uma discussão muito grande de algumas poucas obras que não têm essa característica tão decorativa, digamos assim, que a maior parte das obras do Gaudí tem. Então aparecem, em algumas casas, algumas são realmente dele e outras que não são. Eu não sei exatamente a qual você está se referindo, mas o Gaudí tem obras em quase toda a Espanha, só não conheço as Ilhas Canárias, que para lá tem que ir de navio, tem que ir de avião, nunca fui lá, mas em Astorga, León e Comijas e Barcelona, eu conheço praticamente todos. Agora, tem os cantos lá que de vez em quando o Gaudí vai fazer alguma coisa. Muitas dessas coisas eram alunos não, assistentes dele, mas ele não teve propriamente alunos, como o Domenech teve alunos. Não. Mas uma pergunta, eu estou disposto a responder tudo. Coragem, gente. Oi, meu nome é Vera, eu sou arquiteta em formação ainda.
e eu tive um interesse. Vocês falaram da maquete que ele fez com os pesos e as cordas. Eu queria saber se você pode explicar um pouquinho mais, porque eu não consigo me sensorizar. Então, me fala um pouquinho da importância da maquete na arquitetura, porque eu tenho colegas, amigos meus que detalhes estão fazendo matéria em maquete, que exageram. Não serão bons arquitetos. Quando o bom arquiteto, ele tem que fazer maquete, porque senão você não tem ideia do volume. Você só terá a ideia da superfície das plantas e dos cortes e não terá a ideia própria do volume e das deformações que os volumes sofrem. Né? Você tinha feito uma primeira pergunta sobre as catenadas, né? A catenária, o nome vem de cadena em grego, quer dizer cadeia. Cadeia no sentido de elo das cadeias de correntes, né? Essas correntes que tem na rua, você pega um ponto aqui, e você solta a corrente, ela com o peso próprio dela, ela forma uma catenária. Por exemplo, se você olhar os postes de luz, todos os postes de luz, o peso próprio do fio forma uma catenária. É uma catenária bem longa, mas é uma catenária. E, bom, você pode fazer uma catenária na sua casa com clips. Você pega os clips e junta todos, um atrás do outro, um atrás do outro. Muitos alunos fazem isso. Na Faculdade de Arquitetura em Barcelona, eles fazem isso. É um exercício, acho que no primeiro ano. Eles pegam os clips, botam aqueles clips todos, prendem numa ponta, prendem na outra. Depois, eles colam os clips, passam cola, deixam secar, é que endurece, e aí eles viram, e aquilo vira um arco, uma catenária em arco. Então, isso você pode fazer com seus colegas, inclusive. Tá uma sugestão para fazer com os clips. Fica muito interessante. E aí você pode fazer, feito um arco, você pode, se você tiver um grupo, cada um faz um arco daqui, depois você junta vários arcos e faz uma cúpula em catenária. Essas cúpulas em catenárias são raríssimas, com exceção desse arco de Ctesofonte. Eu citei o arco persa do Ctesofonte e das catenárias do Gaudí. Essas abóbadas em catenárias são raríssimas, você não encontra no antigo Gaudí em lugar nenhum. Você encontra o arco do Ctesofonte, mas não a abóbada propriamente. Mas você pode fazer com esses clipes todos. Vai ser um maior sucesso. Mais alguém, gente? Por favor, aqui. Um comentário em relação a maquete. Se não quer não faz maquete, não será um arquiteto, né? No meu tempo, jovem de arquiteto, a maquete era física. Isso, hoje em dia, ela é maquete eletrônica, né? Isso. O que você acha da maquete eletrônica? Ela compensa? Ela... Não. É boa a maquete eletrônica, porque eu não sei fazer a maquete eletrônica, por isso Mas é verdade, vocês dos computadores, hoje vocês fazem essas maquetes eletrônicas e o computador permite que você rotacione essas maquetes de tal maneira que você pode vê-la em vários aspectos, inclusive por baixo. Inclusive que nem sempre na maquete física é possível. Então, eu acredito que a maquete eletrônica, embora eu não saiba fazer, ela é extremamente útil quem souber fazer um sombreamento de matéria. Tudo isso que vocês podem fazer, trabalhar com luz, etc. Vocês podem fazer. Eu gostava muito de fazer a maquete física. Fazia com tudo, com gesso, com papelão, com até papel. Mas eu jogo com força. Façam maquetes eletrônicas, físicas, mas façam maquetes, façam em casa. Se você não pedir, vocês façam. Se leva para lá e mostra para ele. Não tenha vergonha das maquetes. Não ficarem feias. Pode fazer. Que a maquete eletrônica é fundamental, né? E ela se transforma no material de construção depois no futuro. Mas a maquete física, ela é essencial para você entender o processo. E está cada vez mais fácil, né? Hoje você... Realmente tem estagiários lá que não gostam muito de fazer maquete. Eu falei, vai lá na papelaria, pega isopor e começa a fazer. Pega sabão. Fazer com sabão. Faz assim, desculpa o sabão, está pronta o predinho desse tamanho. E hoje tem as impressoras 3D, né? Que são uma maravilha. Você faz um prédio rápido, né? Tem todo um processo, né?
completas de aprender, mas depois que você aprende, você faz várias. E assim, se você for nos escritórios pelo mundo afora, os outros escritórios, tem salas de maquete. Então, assim, tem que fazer maquete. Eu acho que o Cal devia ter uma sala para maquete aqui, mas Isso fica a sugestão para o Sidney, tá anotado. A gente tem a sala do arquiteto. Vamos pegar o arquiteto, pegar lá no professor em 3D. Assim, na Firjan tem um sistema de laboratório de impressão 3D, que você pode ir lá, faz um curso, usa, paga por hora. A gente pode fazer isso aqui no Cal, com ideia. Se você abre impressão de 3D, botar ali e chamar a turma da academia para ficar fazendo aqui. Sabe, em vez de fazer da Firjan, faz aqui. Eu gostei. eu dei muita aula de algo aquele dia para presidente. Vocês já perceberam, pelo jeito que eu falo, sem parar, é porque eu fui professor durante 40 anos. Dei aula praticamente todas as faculdades de arquitetura do Rio de Janeiro. Antigamente eram 5 ou 6, hoje em dia tem 1 ou 2. E uma das aulas que eu dei com o Amador. O Amador é um pintor ilustre, tem pessoa magnífica, e ele era meu colega, nós dávamos aula de desenho artístico. E eu, um dia, não sabia o que fazer, passei ali em frente, estava aula na Gama FIP, passei em frente a uma serralheria, e eu peguei uns topos de madeira que tinham tudo quanto era forma ali, pedi ao cara, botei saco, levei para a sala de aula, joguei ali, era um anfiteatro, uns perto de um anfiteatrozinho, tinha uma bancada, eu joguei tudo na bancada, arrumei brasilianos, e aí apareceram formas incríveis, eu pedi que eles fizessem, começassem a desenhar aquilo, né? Depois, na aula seguinte, eu pedi que eles transformassem aquele desenho em um projeto de edificações, um conjunto de edificações. Deu certo, foi um sucesso interessante, porque você põe aquelas peças todas e ela forma um volume muito bom, tanto para desenhar como para esculpir, no caso do isopor. Que tinha o amigo aqui. Só se isso vai lembrar, em termos da maquete, ele ocorreu aqui, tinha um engenheiro calculista português, sobrenome Cardoso, que ele fazia o cálculo das pontes na base teórica, ele fazia a maquete da ponte e o teste de carga ainda na maquete. Por isso que era importante a maquete. É isso. Como o caso, eu não sei se você chegou a ver aqui no trabalho que o Gaudí fez com os pesos nas catenárias, logo no primeiro slide que eu mostrei. Não sei se você acabou de chegar atrasado e definir. Não, agora foi mal. Esse critério posterior vai para umas catenárias que ele pendurou vários pesos, exatamente como ele falou. No caso do ali, aquele projetado aqui parece um lustre, mas não é. São vários pesos que ele faz. Olha lá. São vários pesos. Ele faz aquela luzinha, a forma das torres, só para lembrar aqui aos outros, a forma aqui, ó, essas linhas tênues que estão aqui, que são as torres. Esses saquinhos aqui, pendurados, que faziam essas formas todas dessas torres, que estão ali atrás, muito tênues. No caso das pontes, por exemplo, quando você tem essas pontes, pensa, quando você liga uma parte da ponte com a outra, você tem uma catenária. Então ela tem só o peso próprio da catenária e, portanto, todos os forços é vertical. Mas quando você bota uma plataforma pesada embaixo, ela puxa aquilo e ela tem um esforço horizontal, e aí ela abre essa catenária e ela se transforma numa parábola. Só para falar da diferença entre parábola e catenária. Inclusive lá para andar, que eu executei, porque eu estava vivendo na Chile, tinha 27 anos, era um arquiteto fazendo obra de engenharia, cara. Então eu executei, passei de lá, foi uma das primeiras obras que teve aqui, em concreto protendido. Então tinha essa catenária com um cabo que tinha ancorado do lado, e pegava com uma macaco dela, puxava e bloqueava na outra. Então era toda feita assim, tem 55 anos, aí uma, tá aí. Ainda bem. Tá bom, agora se sabe, uma notícia que está oficial, alguns de vocês já saibam, é que o Gaudí
ele já é considerado venerável pela igreja. Ele era muito católico e dedicou no final da vida dele toda à igreja, etc. E a igreja já o considera venerável. Portanto, todos nós podemos venerar o Laudi como eu venero, tá certo? E mais, há um processo de santificação. Então, nós arquitetos teremos um santo que nos proteja de evitar que caiam as obras. Muito bem-vindo esses santos. Os dias de hoje, dificuldade da nossa classe. Bom, então, assim, eu vou pedir licença aqui a Manuel e fazer o encerramento, convidando a todos a um café, então, aqui na Sala Lau, tá? Muito obrigado, uma salva de palmas para o Manuel.